Já estamos de volta e agora tem entrevista interessante e alerta também para os papais. Recebemos no nosso cantinho de bate-papo informação o oftalmologista Dr. Leôncio Queiroz Neto. Mais uma vez, prazer recebê-lo, doutor. Obrigada pela gentileza da presença. Boa tarde, Tati. Doutor, hoje acho que todo mundo em casa tem celular, ou pelo menos alguém da família tem um aparelho celular, né? Eu tenho um número, inclusive, curioso aqui, turminha. A gente tem aí, pelo menos no planeta, 7 bilhões de pessoas e aí a gente tem 6 bilhões de aparelhos celular. É muita coisa. E aí você pode estar se perguntando, Tati, mas o que o aparelho celular tem a ver com o oftalmologista que está aí no programa hoje? Tem tudo a ver, turminha. O excesso de ficar ali mandando mensagem no celular ou mesmo computador, e hoje as crianças ficam muito tempo também na frente do computador, pode trazer problemas sérios, inclusive em crianças, pode desencadear, causar miopia. Verdade isso, doutor? Bom, nós temos aí, às vezes, um hábito na medicina, no ser humano, para se perpetuar e para a gente saber o malefício que ele está causando, leva em torno de 15 anos, 20 anos. Agora, o que nós já comprovamos é o seguinte: nós estudamos um grupo aí de mais ou menos 312 crianças que ficaram naquelas férias mais prolongadas do final do ano, full time no videogame, quer seja em tablet ou no smartphone ou mesmo no computador. E essas crianças, quando retornaram à sala de aula, lá por fevereiro, elas tinham um desinteresse, elas tinham maior dificuldade de enxergar de longe. Então, para aquela idade, que era de 9 a 12 anos, a gente esperava ter aí em torno de 8 a 12% de míopes ou de necessidade de uso de óculos. E nessa população que ficou com uso excessivo durante ali 60, 90 dias, foi maior. Mas nós chamamos isso de uma miopia acomodativa, ou seja, o olho ficou tanto tempo treinado para enxergar naquela distância proximal que parou a acomodação e, suspendendo o uso das engenhocas eletrônicas todas, conseguiu reverter e voltar à cifra anterior do esperado para a população naquela faixa etária. Mas nós começamos a ver isso principalmente nos países orientais, onde a própria etnia já tem uma carga genética maior, que tende maior a miopia, que me parece que a miopia está aumentando. Isso é o que os estudiosos estão vendo nos conclaves que estão ocorrendo. E nós temos um grande simpósio que vai ocorrer esse ano, que é o Myopia Simpósio, que ocorre a cada 5 anos. Então, nós estamos vendo que as crianças, por usarem excessivamente o computador, com uma carga horária maior diária e por um tempo maior, mais precoce, nós podemos ter lá na frente uma população mais míope. Falam até numa epidemia de miopia. Não sei se é um terror, mas a gente tem que observar o que esse hábito está causando à nossa geração vindoura. E levar em consideração, né? Acaba sendo como um alerta, inclusive para os pais. E o que me chamou muita atenção é isso que você comentou, doutor. É um período, quando a gente vê essas pesquisas, né, que são publicadas, pesquisas científicas e tal, são anos, né? E vocês perceberam em 2 meses, né, dezembro e janeiro, em apenas 2 meses, já essa mudança, interferência daquele aparelho que fica perto da visão da criança, no videogame, no joguinho, enfim, e depois quando ela volta na sala de aula, por exemplo, para conseguir enxergar a lousa lá da última cadeira, no último lugar, ela vem embaçado. Então, a vista, ela acostuma com aquela visão muito próxima e aí acaba tendo. Todos os casos conseguiram reverter, doutor? No caso dessa miopia acomodativa, houve reversão. Agora, nós não sabemos se isso se perpetuar, como é que vai ser essa acomodação. O olho tem um sistema de autofocos, né? Que a gente perde aos 40 anos. Então, daí aos 40 muda. E nós também, com mais de 40, também mexemos no computador. Mas é um pouco diferente, vamos dizer, do mais jovem. Entendi. Para os adultos também, o computador oferece riscos à saúde da visão, doutor? Eu diria para você que nós adultos estamos sofrendo, né?
Primeiro porque eu acho que os designers, quem faz os rótulos, quem faz as bulas, quem faz os textos, é só no copia e cola. Quer dizer, eles copiam e mandam o computador presetar naquele tamanhinho de rótulo. A gente não está conseguindo ler nem com lupa muita coisa. Tá? Nós estamos nós estamos tendo que acomodar até com os óculos para enxergar muito, né? Ou tendo que usar óculos até mais fortes para poder ver letras tão pequenas, tão diminutas. Mas, sem dúvida, quando nós ficamos mais do que 120 minutos ou 2 horas sucessivamente no micro, isso não é só o pessoal que trabalha aí no sax, trabalha com computador, que vive disso, que fica. Às vezes, nós também ficamos respondendo e-mails na nossa rotina diária. A pessoa passa a sentir algum desconforto ocular. O desconforto ocular que sentem o olho mais irritado, mais vermelho, às vezes uma cefaleia frontal. E grande parte disso é causado por um olho seco evaporativo. Ou seja, quando nós estamos atentos à tela do micro, nós piscamos menos. E com isso nós produzimos menos lágrima. E a lágrima não é uma aguinha qualquer. A lágrima é como se fosse um tecido até complexo, ela tem camada aquosa, gordurosa, é um mecanismo de defesa do olho para evitar conjuntivites. A córnea precisa se nutrir da nossa lágrima. Então, um distúrbio lacrimal causa muito desconforto ocular e interfere até na nossa qualidade de visão. E aí, quanto mais a ação de piscar, mais lágrimas eu vou ter, vou produzir, melhor para a minha visão. E aí as pessoas que ficam superiores, né, ao tempo aí de 2 horas direto, por exemplo, na frente de um computador, ela vai piscar menos, consequentemente ela vai ter menos lágrima e aí pode acarretar problemas. O olho fica mais seco, né? Eu acho que o ideal seria a gente ter um piscômetro. A cada 50 minutos trabalhados, toca lá uma campainha, ou a cada 20 minutos, e lembra um barulhinho para você lembrar de você piscar voluntariamente. Entendi. A gente pode forçar, então, esse ato de piscar? Vou amenizar isso, de repente? Ameniza, porque você acaba reflexamente produzindo mais lágrima, e uma lágrima de boa qualidade. Nós vimos no nosso estudo que após 2 horas os sintomas e os sinais aparecem. Mas o ideal é que a cada 50 minutos você descanse 10 minutos para completar os 60 da hora, né? Isso é importante até porque muita gente trabalha com computador. Olhar em outra distância, ler, você trocar a distância focal, piscar, isso é fundamental para um conforto visual e para um rendimento visual maior e melhor. Perfeito. Então, a cada 50 minutos, um descansinho de 10 minutos pelo menos. É o ideal. Para a visão. E forçar, de repente, aquilo que você falou, observar coisas distantes. Exato. Porque a gente já vê a ergonomia, a posição, o estímulo da ginástica laboral que às vezes tem. Hoje existem programas no próprio micro que fazem esses saques, que tem um número grande de operadores trabalharem. Eu sempre lembro e falo que precisamos colocar um itemzinho ali, um piscômetro, para lembrar a visão. Principalmente que a gente tem muito jovem. O jovem trabalha em ambiente com ar-condicionado e trabalha muitas vezes com lente de contato. A própria lente de contato gelatinosa, molinha, ela bebe, ela se hidrata com a lágrima. Então, e você acaba produzindo menos, a lágrima fica competindo ali com a lente e com o ressecamento ocular. Doutora, a gente falou um pouquinho dessa questão do computador. E o celular? Os malefícios são iguais ou é pior? Porque eu fiquei pensando agora, você comentou a questão do computador e ele fica até, né, que uma certa distância da pessoa que está ali usando, digitando, usando o teclado. Mas o celular, na maioria das vezes, acho que 99,9% das vezes, está aqui, né, doutor? E a gente está mandando as mensagens de texto, WhatsApp. Hoje, a maioria dos aparelhos, você tem ali o seu e-mail no aparelho, então você está ali acessando, respondendo e-mail no celular. A mensagem de texto no celular e o fato do celular estar muito próximo da nossa visão é pior que o computador ou faz mal igual? Gera um cansaço visual maior. É pior. Porque a distância do micro, geralmente é a distância do braço, está ali seus 55, seus 60 centímetros. É uma distância intermediária. Para o globo ocular é mais repousante. Já quando você está com um smartphone trabalhando, você está trabalhando ali a 35, 40 centímetros. Então, a necessidade de acomodação para você enxergar é maior.
No jovem cansa, mas não é tanto. Agora, após os 40 anos, quando a gente tem a presbiopia, aí fica inviável se não tiver, já faz necessário o uso de um óculinho para a gente poder ler ali o smartphone e um e-mail, qualquer atividade. Até para ver o número de telefone a gente já está precisando. Doutora, eu queria te pedir uma gentileza. A gente entende que muitas pessoas usam o computador, ou mesmo o aparelho celular, para trabalho, né? E depende daquela ferramenta tecnológica para isso. Então, diante dessa necessidade, obrigatoriedade, enfim, quais são as alternativas? Você comentou o fato da gente forçar, de repente, essa ação de piscar ajuda. A cada 50 minutos fazer essa pausa, né? Então, parar uns 10 minutinhos, de repente levantar, ir na copa ou na cozinha tomar um copo d'água, forçar, de repente, observar coisas que estão distantes da gente. Existem outras coisas que a gente pode fazer para melhorar essa qualidade da lágrima ou melhorar essa questão da visão pelo desgaste causado pelo uso excessivo, seja de computador ou celular? Sim, a distância, é sempre ideal a distância um pouco mais mediana, ali de seus 50 centímetros é melhor. Que é do braço, né, que o senhor comentou. Sempre a tela está uns 10, 20 graus abaixo da linha do horizonte do olho, porque é mais repousante você ler mais abaixo. Você sempre regular no computador ou no smartphone a luminosidade ali, para você melhorar o contraste, não ficar aquele excesso de brilho, uma luz muito forte. Que interessante. Né? Onde é que eu tenho que ver lá, então? Sempre você controla ali a tela, a maneira de você ter o contraste. Você percebe como você deixa um conforto maior. Porque a maioria do fundo desses, vamos dizer, principalmente do e-mail, de um processador de texto, é branco. Então, às vezes, se diminuindo um pouco, fica isso. Tanto que esses livros em tablet, o pessoal gosta de ler livro em tablet, nós temos alguns tablets que estão específicos para leitura. Eu não vou falar o nome, porque é de uma grande biblioteca. Ele é mais confortável. Os leitores contumaz gostam mais desse, porque você tem uma nuance de mudar um pouco o contraste, melhorar a letra, a definição. Isso é muito importante para o rendimento. Doutora, a gente sempre associa utilizar também um colírio de lágrima artificial, principalmente nos usuários de lente de contato. E na alimentação, a gente pode reforçar com ômega 3, ou seja, vindo da linhaça, ou mesmo de frutas secas, ou dos peixes. A gente tem que usar isso. A gente sempre associa alguns problemas, né, de saúde, de visão, se existem alimentos, né, produtos naturais que podem também ajudar, né, nesse combate a esses problemas. Então, o ômega 3, como que ele vai agir especialmente nessa questão da visão, desse cansaço? O ômega 3 melhora a produção lacrimal, quer seja na sua quantidade, como também na qualidade da lágrima, porque ele atua muitas vezes na camada oleosa da lágrima, diminuindo a sua evaporação. Que interessante. Então vai melhorar a qualidade da lágrima e a quantidade da lágrima. Que é o ideal, pelo que você falou, a gente ter bastante lágrima. Exato. Tá aí, gente, mais uma dica. Doutor, muito obrigada, viu, pela presença e volte em outras oportunidades, porque tem muita coisa que a gente pode passar aí de orientação para o nosso público. Recebemos hoje o oftalmologista Dr. Leôncio Queiroz Neto, mais uma vez marcando presença no programa. E mais uma vez a gente agradece, então, a gentileza da sua presença e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pelo convite, Tatiane, e uma boa tarde a você e todos os seus telespectadores. Boa tarde. Turminha, mais um intervalo e na sequência a gente volta com mais dicas de arte para vocês. Continue sintonizados.